vamos iniciar o nosso trabalho sobre a hierarquia de Leão. Vocês podem perceber que, nesse caso, nós estamos diante de um signo de natureza estritamente animal. É um animal e um animal selvagem, o leão. O símbolo de Léo é totalmente curvilíneo, sinuoso, que representa tem vários conteúdos que podem ser extraídos desse símbolo, mas o importante é fazer uma contraparte com o símbolo de Aquário, que é todo reto e quebradiço. São signos opostos e complementares, portanto, né? Então, Leão indica uma grande liberdade de ser e existir. Por isso esse movimento curvilíneo. Uma liberdade para criar. E Leão é a quinta hierarquia do zodíaco. A primeira é Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Leão trabalha junto com os seus irmãos do elemento fogo, Áries e Sagitário. E está ladeado pelos signos de Câncer e Virgem, um signo lunar e um signo mercurial. Câncer é a necessidade da alma ser abastecida. A alma sente fome. E essa fome é mais intensamente sentida no signo de Câncer. Leão também tem fome, mas é o ego do leão que tem fome. Quem tem leão forte no mapa, o seu ego exige constante ração. Ele precisa ser alimentado periodicamente. Câncer, você pode observar o olhinho do caranguejo, ele fica escondidinho espreitando. Ele não se atira, ele não se lança. Quem sai à caça é o signo seguinte, Leão. É o signo caçador e feroz. Então nós temos uma linha divisória interessante entre Câncer, que é do elemento água, e Leão, que é do elemento fogo. É o encontro da noite com o dia. Normalmente, nós não temos domínio da noite. Nós não conhecemos as nossas sombras. O que ocorre conosco à noite é um enigma. Os sonhos parcialmente revelam algumas atividades. Mas durante o dia, no estado de vigília, nós temos muito mais domínio sobre a nossa vida do que à noite. À noite nós estamos num estado de vulnerabilidade total. E essa relação da noite com o dia que nós vamos analisar hoje, principalmente quando falarmos do sangue. Sangue. Então, Câncer, regido pela Lua, nós podemos imaginar que é alguém de olhos fechados para este mundo. E Leão, regido pelo Sol, é alguém de olhos abertos. Então é natural fazer a correspondência entre aquilo que é inconsciente e aquilo que é consciente. Se nós pudermos aproximar essas dimensões, de forma que haja um diálogo entre o que é consciente e o que é inconsciente, nós acessaremos riquezas ocultas, riquezas que estão enterradas na alma. E também a Lua e o Sol, Câncer e Leão, lembram estados psicológicos de atividade e de passividade, como estar dormindo e estar acordado. Quando nós estudamos o tarô, nós observamos que a sequência dos arcanos é a mesma. Olha, o arcano número 18 é a Lua e o arcano número 19 é o Sol.
a mesma sequência do zodíaco, Câncer e Leão. O que mostra que as tradições falam a mesma coisa de forma diferente, mas todas elas podem nos enriquecer muito. A Lua é um estado de inconsciência onde há uma uniformidade. São as nossas camadas internas. Carl Jung estudou isso maravilhosamente bem. Jung tem uma vantagem. Existem dois eixos fixos no zodíaco que são muito fortes. Touro e Escorpião, Freud, que é Touro ascendente Escorpião, e Leão Aquário. Jung é Leão ascendente Aquário. O Jung estudou incrivelmente esse processo fantástico que é o processo de individuação. Estudou o consciente, o inconsciente coletivo. Tem muito a nos oferecer. Era uma pessoa que, apesar de ser cientista, porque como nós já vimos, ser cientista é quase uma condenação da alma, né? Porque os cientistas trabalham para lançar a humanidade nas trevas do materialismo, infelizmente. Mas existem alguns cientistas que são nobres de alma, como Jung, que não abandonou a espiritualidade. Muito pelo contrário. Estudou mitologia, mandalas, astrologia. E a leitura que Jung faz do inconsciente com os seus arquétipos é muito linda. Nós podemos dizer que Jung, entre aspas, é uma reencarnação de Platão. Veja, entre aspas, não é isso. É que o Jung, ele avança ainda mais tudo aquilo que Platão dizia, principalmente quando fala do mundo das ideias e do mundo dos arquétipos. Você falou do diálogo do consciente com o inconsciente e o Jung recomenda anotar os sonhos, que essas anotações elas propiciam um diálogo. Você começa a dialogar o seu consciente com o inconsciente. Se você tiver essa autodisciplina de anotar, refletir, não precisa entender, mas estabelecer relações simbólicas com os seus sonhos, isso ajuda muito a abrir portas para o teu inconsciente. É um excelente exercício, mas exige bastante disciplina. Obrigado. Então, o reino lunar é o reino da padronização. É o reino do sono, onde as pessoas, quando estão dormindo, parece que são todas iguais. Mas existe uma necessidade de sair do comum, de sair do conforto dessa região onde está tudo sossegado. É como se você, em algum momento, falar, não, eu preciso sair do útero materno. Isso é leão. Por isso que leão também tem a ver com o nascimento dos filhos. Então, câncer ainda é um estado de sonho, adormecimento, fantasia, idealização. E leão é essa necessidade de diferenciar-se, de despertar, de colocar a sua assinatura pessoal. Lua, Sol. É um belo casamento. As pessoas que têm no seu tema natal a Lua em bom aspecto com o Sol têm grande privilégio. A Lua é um processo de assimilação, por isso que ela está ligada à memória. Enquanto o Sol é um processo de criação ativa, uma procriação, que se efetiva, por exemplo, no nascimento dos filhos biológicos. A Lua é a habilidade para receber, e o Sol é o dom da doação. A Lua é o cultivo da gratidão por tudo que você recebe. E Leão é a alegria, o júbilo
de favorecer a vida, de doar a vida. Na árvore sefirótica, nós temos a coluna central, que também é uma reprodução zodiacal. Malkut, Yesod, Tiferet, Keter. A Terra, a Lua, o Sol e Urano, que é o nosso objetivo. O que quer dizer Urano? Quer dizer o caminho da libertação. Um dia seremos completamente livres, entidades criadoras completamente livres. A Terra, o feminino, a mãe, deve buscar o pai, assim como o pai deve buscar a mãe. Esse movimento de encontro realiza-se no Sol, na consciência. Então, o Sol, Leão, que rege Leão, é a busca dessa unidade criadora. Quando eu desenvolver essa unidade criadora dentro de mim, dentro da minha alma, eu desperto da prodigalidade. Aqui vale a parábola do filho pródigo. Eu começo a encaminhar a minha existência para o pai. O pai e a mãe se encontram para que eu vá em direção ao pai. Isso é muito importante, viu, gente? Deixa eu voltar para explicar isso para vocês. Quando é que uma pessoa está desencaminhada? Quando uma pessoa está perdida? Quando ele é um filho da mãe. Ou seu filho da mãe? Está perdido. O que pode salvar uma criatura? Ser filho do pai. Porque é o pai que vai mostrar a realidade para o filho, jamais a mãe. A mãe não tem condição de mostrar o que é o mundo, porque a mãe protege, segura, ama, amamenta. É o pai que vai falar, não, a vida não é bem assim, né? A vida é osso duro de roer, vem as provas, não é fácil, meu filho. Isso só o pai fala. Então, educar para o mundo é o pai. Então, quem é filho da mãe está perdido. Por isso que tem que haver esse encontro da mãe e do pai e o retorno ao pai, filho pródigo. O filho pródigo não volta para a casa da mãe. Não está escrito isso no Evangelho. Regência de si. Essa é a maior finalidade do signo de Leão. Eu sou capaz de reger a minha existência? Ou não? Então nós temos uma sequência de aprendizagem começando em Áries. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Marte, Vênus, Mercúrio, Lua, Sol. Em Áries eu me autorrealizo. Em Touro eu me estabilizo no mundo. Em Gêmeos eu me dissolvo e fluo através do mundo. Eu me dissemino através do mundo. Em Câncer a minha alma aprende a sentir. Mas só em Leão que eu vou governar tudo isso e reger a mim mesmo. É uma das tarefas mais difíceis. Então vejam, se eu chegar aqui e resolver ser filho da mãe, eu faço um retrocesso. Eu volto para o ponto mais baixo do zodíaco. Eu vou ficar soterrado e não vou ter condições de emergir acima da terra. Eu vou sucumbir. Então, o retrocesso para a Lua é terrível. Nós temos que ir em direção ao Sol, ou solarizar-se. Esse é o trabalho. O que diz o nosso amigo Pitágoras? Não é livre quem não obteve domínio sobre si. Então, essa regência sobre si é necessária para que você conquiste Urano, a liberdade. Reger as estrelas, como nós falamos aqui astrologicamente em linguagem Rosa Cruz. Reger as estrelas é ter o domínio sobre o seu tema natal,
sobre você mesmo. Isso implica numa solarização da consciência. Sua consciência se expande. Ela domina. E você adquire um poder solar, um poder irradiador. Você é um centro de irradiação de vida. Esse é o nosso objetivo. Você adquire uma autossuficiência tal que você é fonte de vida e luz. Você é um pequeno sol. Por isso que quem é muito leão é um pouco assim, né? Oh, cheguei. Vocês estavam precisando de luz? Cheguei. Vocês querem calor? Só para vocês calor. Vocês querem amor também? Deixa eu abrir meu coração para vocês. É assim que é leão. Eu nunca perco. Imagina perder. Isso não existe no meu calendário. Ou eu ganho, ou eu aprendo. É isso. Perder jamais. Dignidade e honradez. Qualidades leoninas. Então o leão não conhece derrota. Max Heindel, o fundador da Escola Rosa Cruz aqui na Terra, é leão ascendente leão. A palavra fracasso gerava urticária nele. Ele ficava estressadíssimo com essa palavra. Não existia fracasso. E lua em leão ainda por cima. Nós, na aula de Gêmeos, na reunião de Gêmeos, observamos que Gêmeos é o signo da dualidade, da divisão, da bipolaridade. E nós vivemos num mundo geminiano, né? Um mundo da informação. A informação é uma coisa tipicamente geminiana. E a informação, da forma como ela é distribuída hoje no nosso planeta, ela muito mais confunde do que elucida. Nós vivemos numa Torre de Babel sofisticadíssima, uma reedição da Torre de Babel, graças às oitavas inferiores do signo de Gêmeos. Mas nós, que somos estudantes espiritualistas, a despeito dessa realidade terrível, devemos buscar a unidade. Essa é a nossa tarefa. Não podemos ceder à dualidade. E em Câncer, que vem depois de Gêmeos, a aspiração pela unidade aumenta muito, porque Câncer é o signo da alma. E o signo seguinte é Leão, regido pelo Sol, a consciência. Então, em Câncer, de Câncer para Leão, tenho que promover o matrimônio e o patrimônio do espírito com a matéria. Eu tenho que unir essas finalidades. Há um propósito para a matéria. E esse propósito tem que ser espiritual. Então, essa dualidade, ela deve gradualmente caminhar para a unidade solar. O que é o anseio pela unidade? É quando em cada um de nós desperta o mito, a passagem do filho pródigo. Você já não aguenta mais as coisas desse mundo, você não aguenta mais o alimento que esse mundo aqui fornece, e você fala, não, preciso voltar para a casa do meu pai. Você fica solarizado, você conquistou a sua verdadeira individualidade. Mas tem que conquistar essa individualidade. Então, os signos do elemento fogo são muito úteis para nós. Porque Áries é regido por Marte, Leão é regido pelo Sol e Sagitário é regido por Júpiter. E eles fazem um triângulo maravilhoso entre si. Esse triângulo dá firmeza de propósito. Então, você não abandona as suas metas no meio do caminho, como a maioria dos seres humanos fazem. Você tem interesse verdadeiro, entusiasmo e idealismo. A combinação desses ingredientes
gera uma flecha do destino que te lançam para o céu, para chegar em Urano. A consciência, que é algo solar, é o portal da luz do espírito. Nós acessamos a nossa realidade espiritual através da consciência. Principalmente através de uma faísca luminosa que ocorre no interior da consciência, que é chamada intuição, que veremos adiante. No estado solarizado de consciência, o feminino e o masculino, a maternidade e a paternidade, unificam-se aonde? Na dimensão do amor, que é o nosso maior objetivo como cristãos. Desenvolver a máxima excelência, a habilidade de amar, ou a arte de amar. O amor do pai pela mãe, voltamos a falar do signo de Gêmeos e da educação. Uma criança onde não percebe, não adianta verbalizar, isso tem que ser real, porque a criança percebe aquilo que é não verbal. A linguagem verbal não significa muita coisa para a criança, mas a linguagem não verbal é tudo. No amor do pai dedicado à mãe, os filhos recebem a mais fundamental inspiração para a vida. Uma criança que é privada disso, ela é uma criança condenada. Quem não integrar pai e mãe em si mesmo, olha aí, unidade, não pode converter-se em discípulo de Cristo. Por isso que Cristo afirmou claramente, pai, mãe, casa, irmãos biológicos, isso é passageiro, isso não tem significação espiritual. Nós temos que renunciar a tudo isso e buscar o pai e a mãe dentro de nós e integrar no interior da alma. Aí sim, você está credenciado para ser discípulo. O entendimento dessa integração do princípio masculino paternal com o princípio feminino maternal deve ter a sua gênese no signo intelectual de Gêmeos. Toda educação séria tem que começar em Gêmeos, principalmente através do exemplo. A criança observa muito atentamente os exemplos. Então, de Gêmeos para Câncer para Leão, nós temos que sair dessa divisão geminiana terrível, né? O signo de Gêmeos, guardem, é a Torre de Babel, ninguém se entende. Quem quiser entender muito bem como funciona o signo de Gêmeos, assista o filme Cosmópolis, de Cronenberg. Cosmópolis. Esse filme fala um pouco sobre a Torre de Babel. Pessoas falando coisas extremamente complicadas e ninguém se entendendo mais. Então nós temos que sair dessa confusão intelectual e mercurial do signo de Gêmeos, passar pela alma, integrar na alma o masculino e o feminino, para unificar a consciência em Leão. A consciência, então, tem ação unificadora. Quem aborda muito bem isso, novamente, é Jung, quando ele fala do self, a função integradora do self, ou si mesmo. Então, as partes, Gêmeos é o mundo fragmentado, né? Um monte de escola, um monte de linha de pensamento, um monte de ciência, um monte de tudo. E ninguém se entende. É uma fase importante do nosso desenvolvimento, mas temos que superá-la rapidamente e migrar para Leão.
o mundo técnico, o mundo instrumental analítico, o mundo científico é um mundo de trevas. Ponham isso na cabeça. O método científico é maravilhoso. Ajuda você a disciplinar o raciocínio, a você ter o approach, a abordagem. Nós estamos falando de como a ciência é praticada hoje. Ela está a serviço da escuridão. Então, está a serviço do poder do capital. Ela não está aí para nos ajudar. A ciência hoje atua para nos destruir. Ponham isso na cabeça de vocês. O que pode nos salvar? A arte. Hoje, a ciência já nos condenou. Nós temos que buscar a salvação pela arte. Então, as partes anseiam pela totalidade. Filho pródigo. Só que nós temos que fazer um exercício, nós temos que aprender a pensar, nós temos que aprender a querer para finalmente conseguir. Então tem que ter disciplina intelectual, disciplina de desejo e ação. Mas o Sol está ligado à nossa vontade. Marte, a disposição para fazer as coisas. Mercúrio nos dá a inteligência. E a Lua, imaginação e memória. O nosso tema natal tem os ingredientes. Você só precisa fazer com que eles se harmonizem. Se você tem quadraturas e oposições, eles estão lá, mas não estão te ajudando muito. Trata de reger suas estrelas e alterar o seu tema natal. O seu tema natal não é uma condenação, é uma proposta. Você tem que refazê-lo. Então, saber, poder e agir. Aqui estão os signos do elemento fogo, principalmente. Áries, Leão e Sagitário. E o que sugere o signo de Leão? Meu amigo, nunca afaste seus olhos do alvo. Nunca. Mantenha-se fixado no seu alvo. Foco, por favor. Então é a concentração de propósito. Não seja dissipativo. Foco na presa. Você quer ser um bom caçador? Foco na presa. Se você vacilar, a presa foge. Leão é o signo dos afetos calorosos, né? É do eterno romântico, sempre em busca de um novo amor, de um novo caso que faça a vida brilhar. Nós não somos ricos até conseguir alguma coisa que o dinheiro não pode comprar, que é o amor, né? Não adianta tentar comprar o amor, não vai dar certo. Essa é a crise entre Touro e Leão. Porque Touro acredita no poder da matéria e Leão acredita no poder dos afetos. Eles fazem quadratura entre si. Se eles se dessem bem, seria também maravilhoso, né? Nada melhor do que amar num hotel 5 estrelas, né? É quando a gente resolve essa quadratura. Tarefa de Leão. Não é fácil, meu amigo. O Leão tem uma tarefa complicada, porque ele tem um temperamento fogoso, é do elemento fogo. Então ele precisa aprender a dominar e dosar a intensidade da chama tempestuosa, porque às vezes ele fica um bicho selvagem e quer ser o rei da selva. E ainda vem com esse papo, né? Não confunda minha delicadeza com fraqueza. A besta que mora em mim está apenas dormindo, mas não está morta. Então, Leão é aquele signo que, se você cutucar muito, ele vai mostrar o seu pior lado. É bom não cutucar muito. Ele é um signo feroz. Ele? É um pouquinho.
Então, cabe a Leão, ou aonde tiver Leão no nosso tema natal, concentrar um esforço para adestrar a fera que ali habita. Todos nós temos essa fera. Então, é bom fazer esse exercício. Colocar o coração na consciência e a consciência no coração. Vamos dizer assim, vamos educar nosso coração. Então, olha que interessante a mandala zodiacal. Os signos mercuriais, Gêmeos e Virgem, mercuriais, eles ladeiam, então, Câncer e Leão, Lua e Sol. A filosofia Rosa Cruz indica que eu posso mudar meu caráter se eu mudar meus hábitos. Só que eu preciso ter muita paciência, porque alguns hábitos já enraizaram durante muitas vidas. Então, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. As coisas não são imediatas. Mas se eu repetir bons hábitos, gradualmente eu vou transformando meu destino e meu caráter. E aí, esses dois luminares, a Lua e o Sol, vão para outra frequência. Eu começo a sentir a presença viva da vida virtuosa no interior do coração e da consciência. É como se eu tivesse um sistema de orientação interno na cabeça e no coração que me guiasse por bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é verdadeiro. Até isso ser algo natural em mim, mas começa com hábitos. Fogo e ar são signos que podem nos salvar. Água e terra não levam à salvação, levam à perdição normalmente, com exceção de Escorpião. O fogo e o ar no nosso tema natal podem nos salvar, porque eles são para cima e não para baixo. Quando eu examino o elemento fogo e o elemento ar no zodíaco, eu tenho uma surpresa interessante, né? É óbvio que eles são signos masculinos, né? O fogo e o ar. Então eles têm uma natureza pulsante. E mais que isso, um complementa o outro. O fogo de Áries precisa do ar de Libra. O ar de Gêmeos precisa do fogo de Sagitário. O fogo de Leão precisa do ar de Aquário. E fogo e ar permite, então, que a alma alce voo, permite voar. A água e a terra não. O fogo e o ar promovem um impulso para cima, um impulso ascensional. Educação, assunto que nós começamos no signo de Gêmeos. É muito importante focarmos a nossa atenção no significado da palavra educação, lembrando que ela começa em casa. A escola verdadeira é a casa. Então, os elementos fogo e ar, eles formam sextil entre si. Áries com Gêmeos, sextil. Gêmeos com Leão, sextil. Leão com Libra, sextil. Libra com Sagitário, sextil. Sagitário com Aquário, sextil. Aquário com Áries, sextil. 60 graus. Um aspecto extremamente favorável. E mais ainda, como nós vimos, fogo com fogo forma triângulo, forma trígono, 120 graus. Ar com ar, a mesma coisa. 120 graus, trígono. Então forma uma mandala linda, uma geometria fantástica, uma geometria sagrada, que permite elevação e expansão na nossa vida. Então, no seu tema natal, presta muita atenção onde estão os signos do ar e do fogo. E procure verificar de que forma você pode abastecê-los para eles favorecerem a sua propulsão para os céus.
E o fogo e o ar facilitam uma mente positiva, uma vibração positiva e uma vida positiva. O que é uma vida positiva, uma vibração positiva? É quando, não é que desaparecem os problemas da sua vida, mas os problemas são agentes motivacionais para você crescer. E não para te desanimar ou te derrotar. Você encara todo o problema como algo maravilhoso, como uma dádiva de Deus também. E a educação é tudo. A primeira educação que os pais devem dar é uma educação cultural. Uma casa que não tem cultura vai gerar filhos medíocres. Depois ensinar, conforme o local que a criança nasce, o seu folclore, a sua tradição, né? Tudo aquilo que é popular, tudo aquilo que é do povo, tudo aquilo que vem da terra, tudo aquilo que é natural. Para chegar na arte, que é o estágio superior, leão. A capacidade de gerar e criar arte, beleza. A criança que passa por esse processo é um ser humano integral. E não um ser humano deformado como nós, né? O que diz a Coco Chanel? Minha vida não me agradava. Simples. Então eu criei a minha vida. Isso é uma postura solar. Se eu não estou gostando, eu vou mudar tudo. Vou transformar. E o que é o amor? Um atributo também leonino. É um mistério, um místico mistério. Entretanto, não dá para viver sem ele. Toda ação digna e valorosa origina-se no amor. Regra para o estudante espiritualista. Se eu não estiver impulsionado pelo amor, eu devo questionar a minha atitude. Melhor não. Então, o amor deve ser a fonte das nossas atitudes, a fonte inspiradora de tudo aquilo que a gente faz. As coisas mais simples, inclusive. Relação entre leão e virgem, seu signo sucessor. Ame tudo aquilo que você faz. Essa regra é fantástica. Se eu estou fazendo uma coisa e não estou amando, para. Tem algo errado. Melhor não. Amar é leão. Fazer bem feito é virgem. Signos, um segue o outro. Então vejam que beleza, né, o zodíaco. Em leão eu aprendo a amar, em virgem eu aprendo a fazer com perfeição. Então leão é a contemplação da obra de Deus, eu contemplo a obra da criação e ao mesmo tempo crio uma obra. Eu também, como meu pai que me criou, eu também sou um criador. Mas não um criador de qualquer jeito, como diria o nosso amigo Luiz Fugante. Não, você precisa ter método, você precisa ter classe, né? Você precisa ter capacitação técnica. Em grego, arte é tekné. Interessante isso. Para os gregos, a palavra arte, que é latina, é tekné. Para os gregos não havia separação entre o fazer e o fazer artístico. O fazer necessariamente tinha que ser artístico. Isso prevaleceu até a Idade Média. Depois veio uma catástrofe para a humanidade, que foi o Renascimento. O Renascimento foi uma das principais mortes da humanidade. Onde surge o quê? Essa coisa horrorosa chamada burguesia. O comércio de pessoas, o comércio de coisas. E aí foi uma sucessão de catástrofes atrás da outra. Então lembra, tudo que você aprende em história, inverta o nome que você entende. Renascimento significa morte e sepultamento.
Virgem, então, o que é? É servir com amor, abnegação e esmero. Não pode ser de qualquer jeito. Você tem que dar o melhor de si. Então, os signos mercuriais de Gêmeos e Virgem representam a escola preparatória. Eu vou aprender a fazer, mas começa em Gêmeos. E os signos luminosos de Câncer e Leão é onde ocorre o casamento místico. Lembra no começo da reunião? Nós mostramos a parte noite e a parte dia. Nós temos que casar tudo que é noite em nós com tudo que é dia. As nossas sombras e a nossa luz têm que ter mãos e trabalharem juntas. Eu não preciso ter medo das sombras, porque o Evangelho de João é claro que contra a luz as trevas não prevalecem. Não precisa ter medo das trevas. A vontade solar é um dom supremo do espírito. O interesse marciano é a nossa força anímica, do mundo do desejo. E o esforço aqui na região química do mundo físico é a ação muscular, governada também por Marte. Marte governa os músculos voluntários. Quem tem Sol em bom aspecto com Marte também é muito privilegiado. E o que Leão diz? Eu sou, e daí? Eu não apenas sou, eu posso. Além de poder, eu quero. Você vai tentar impedir? Tenta falar isso para um leão. De verdade, né? Um leão. Então, a frase de Leão é essa. Eu recuso ser qualquer coisa menor que o sucesso absoluto, que uma coisa maravilhosa. Se não for para ser maravilhoso, eu nem entro. Né? Por isso que o signo de Leão é o signo do Narciso. Ele é autorreferente, ele é autocrata. Eu sempre vou fazer do meu jeito. Conviver com o leão não é fácil. Você tem que aceitar que ele vai sempre fazer do jeito dele, mesmo que ele concorde com você. E o leão vai falar, eu não tenho culpa, eu nasci para mandar. O que eu posso fazer? Foi Deus que quis assim. Então, quando você se aproxima do leão, a pergunta que você faz para se dar bem é, e aí, chefia, o que vai hoje? Senão, você vai criar briga. E como sempre, o zodíaco é muito rico, né? Nascer para mandar já é um atributo leonino. Se Marte estiver em bom aspecto com o Sol, então, ninguém segura. Porque é uma ação consciente e vontade férrea, determinada. Interesse imbuído de muito dinamismo. É uma máquina de fazer coisas. E o leão vai dizer, por que eu sou o chefe? Por que eu mando? Porque está no meu sangue. Como é que eu vou evitar? Eu nasci assim. Então, para a Fraternidade Rosa Cruz, o sangue é muito importante, principalmente para o departamento de cura da fraternidade. Então, eu vou chamar uma irmã que trabalha no departamento de cura e ela vai falar em 10 segundos o que é o sangue. Vejam só que desafio. O sangue é uma essência muito especial. Essa é a frase que Lúcifer fala para Fausto para definir por que ele tem que assinar aquele compromisso com ele, com essa essência, com o sangue. O sangue é transformador e é transcendental. Transformador porque vai
desde o momento da concepção de um ser até quando ele se desliga deste mundo por ocasião do corte do cordão umbilical, do cordão prateado do espírito. É transcendental porque quando a gente utiliza bem essa essência e cuida dela, ela nos possibilita a transcender este mundo imanente para ir ao mundo da transcendência, a um mundo espiritual e cheio de graça. Então, essas são as palavras mais importantes que eu encontro para o sangue. O sangue nos permite diariamente, dioturnamente, regenerar todas as nossas células, porque sua capacidade flui por nossas veias, sua força vital flui por nossas veias, mantendo-nos vitais e sadios, ou doentes, caso o nosso sangue não esteja correto. E nós tenhamos pensamentos, emoções, sentimentos e talvez até memórias que não sejam adequadas para a nossa saúde. Ele também nos permite vivenciar cada espaço do nosso corpo e adueñar-nos dele, apropriar-nos desses espaços e estar cada dia mais presentes no nosso corpo, ou seja, ter muita mais consciência de nós. Essa consciência que Oswaldo falou anteriormente é onde encontramos a sede do fogo e do ar. O ar por quê? Porque o nosso sangue é vitalizado em cada respiração que a gente tem. O sopro divino de Deus oferecido para nós se atualiza cada vez que a gente respira. E essa respiração, com essa vitalização divina e todas as suas potências, invade nosso corpo e nos possibilita que essas latências divinas possam ser colocadas em andamento na medida das nossas possibilidades, novamente, e poder chegar a alcançar patamares divinos, que são as nossas metas, né? Desenvolver e relembrar-nos de todas as virtudes que carregamos, desde o momento em que fomos chamados de almas viventes. Isso em relação ao sangue. Mas esse tema pode ser muito mais aprofundado por vocês neste livro, que é Princípios Ocultos de Saúde e Cura. Um livro singelo, porém profundíssimo, que Max Heindel nos deixou e que fala muito bem sobre essa essência e não só sobre isso. Fala sobre todos os nossos corpos, sobre a possibilidade de a gente reconhecer por que e como adoecemos, como é que, transgredindo as leis da natureza, a gente adoece, mas também como podemos curar-nos. Como podemos ir da doença para a verdadeira sanidade, através de uma vida cada vez mais devotada e pura. Também, outras tantas coisas mais em este livro vocês podem encontrar. E, especialmente, a grande esperança que ele nos dá de sermos eternos. Por quê? Porque somos espíritos. A gente tem esta carne, mas esta carne é vivificada pelo Espírito. Então, é isso. Recomendo novamente que quem tenha necessidade de aprofundar-se e de melhorar a sua saúde, busque o auxílio da fraternidade, o auxílio de cura da fraternidade, que é muito mais do que para curar o corpo, para ajudar-nos a curar
o espírito. Obrigado, Ana. Ok? Então, o recado está dado. Quem puder adquirir esse livro, consultar esse livro, ele tem informações preciosas no que tange o autoconhecimento, o reger a si mesmo, reger as estrelas e atingir esse estado de sanidade. E de santidade também. Sanidade e santidade são muito próximos. O sangue, então, é o altar nupcial da água e do fogo. Isso fica muito claro em Escorpião, porque Escorpião é onde a água e o fogo se unem. Por isso que é um signo espetacular, um signo mágico, místico. O matrimônio entre a graça do alto, a graça divina e o esforço, importantíssimo, impregnado de vontade, Marte e Sol, aqui embaixo na Terra, nesse mundo, produz então a qualidade do nosso sangue. O sangue é o altar onde celebram-se as núpcias da eternidade com o momento, aquilo que o Jung chamou de sincronicidade. Uma pessoa que tem o sangue puro, o sangue limpo, a sincronicidade é permanente na sua existência. Tudo acontece onde aquilo que era crônico e cronológico, aquilo que era duro, petrificado, passa a ser sincrônico. É um tempo que converge para um ponto do espaço. Tempo e espaço se unem em matrimônio. Então não existe mais passado e futuro. Você vive um eterno presente, santificado. O sangue é um milagre alquímico resultante das bodas entre o céu e a terra, o casamento de céu e terra. O ego, leão, governa o corpo através da vida que irradia através do sangue. Por isso que o signo de leão e o sangue têm íntima ligação. O signo de leão, a consciência, a solarização da consciência e o sangue são processos intimamente ligados. E a saúde do corpo depende disso. As veias governadas por Vênus e as artérias governadas por Júpiter permitem a livre circulação e o livre acesso, Urano, livre circulação e livre acesso, da luz uraniana. O sangue torna-se luminoso. Então, eu solarizo minha consciência e uranizo meu sangue. Se eu não uranizar o meu sangue, o que vai acontecer? Em algum momento eu vou padecer de leucemia. A leucemia é a falha na uranização do sangue. O meu sangue não é amoroso, o meu sangue está impregnado pelo egoísmo e pelo ódio. A consequência disso é a leucemia. Nas veias do amor, veias, Vênus, do amor, o sangue recupera sua legítima função de imaculado condutor do espírito. O sangue é o condutor do espírito. Isso é importantíssimo. Sangue sujo, o espírito não comanda o corpo. O amor é a realidade e o anseio de todo ser vivente. Falou sangue, falou purificação, veia, amor, filho pródigo. Todo ser vivo é um filho pródigo em potencial. O que diz o nosso grande mestre, o Fred? O Fred Nietzsche, que escreveu talvez a mais importante obra dos últimos anos, que é Zaratustra, assim falava Zaratustra, ou assim falava Zoroastro, diz, né? Quem acha que Nietzsche é um anticristão, que é ateu, está profundamente enganado, precisa ser alfabetizado. Leu e não entendeu nada. Nietzsche é um místico. E na obra Zaratustra ele prova isso.
olha o que ele escreve. De tudo quanto se escreve no mundo, porque ele como bom profeta, indicou que os 2 séculos que se seguiriam a ele seriam séculos catastróficos, como a gente está observando. De tudo quanto se escreve, agrada-me somente o que alguém escreveu com seu próprio sangue, ou seja, escreveu para valer. Porque as pessoas escrevem mentiras. Escreva com sangue e aprenderás que sangue é espírito. Nietzsche. Sangue é espírito. Em alemão é Blut e Geist. Blut, Geist. E quem diz que Nietzsche falou que Deus está morto também não leu direito. Nietzsche falou que os cientistas, a modernidade matou Deus. O homem matou Deus. Não foi Nietzsche que matou Deus. Então, essa relação entre Áries, Gêmeos e Leão nas 8avas superiores, esse trígono maravilhoso, sextil e sextil, possibilita a transmutação da paixão em amor. Isso é fundamental na educação das crianças. Senão as crianças serão apenas apaixonadas, portanto, dementes. Uma pessoa só apaixonada é um demente. Escrever a autobiografia com o próprio sangue. Isso é um ser humano que vale a pena. A pessoa que apenas fala bem não quer dizer nada, pode ser só vento. Mas quem escreve sua vida com seu próprio sangue é outra coisa. Esse é um ser humano de verdade, como Nietzsche. Tem caráter nobre quem assina as suas obras com o seu sangue. Senão é palavrório. E não é só sangue, tem que ter sangue, suor e lágrima. Então, o leão, ele tem que abandonar o seu lado feroz e passional e se transformar numa criatura meiga, amorosa, compassiva, colaboradora, amiga. Esse é o leão que nos interessa. Porque o destino está no sangue. Se eu melhoro o meu sangue, eu melhoro o meu destino. E junto com o sangue, tem outras formas de sangue. O suor é uma forma de sangue e a lágrima também. Mas vem da mesma origem. A água viva no nosso corpo, a água condutora do espírito, é composta de 3 essências: sangue, suor e lágrimas. Infeliz daquele que não escreve sua vida com sangue, aquele que não sua para conquistar as coisas e aquele que não chora. Infeliz. Suor, lágrima e sangue compondo uma unidade orgânica, uma unidade viva. A lágrima é o delicado e sutil fluido espiritual que emana do coração. Então a lágrima ela sai pelos olhos, mas ela tem a sua origem, a sua raiz no coração. Chorar é um dom. Quem tem o dom das lágrimas é porque tem o dom do amor e da compaixão. O suor traduz o empenho, o esforço para superar as provações, os desafios e tentações durante a jornada preparatória, até a consumação do casamento, das bodas, das núpcias. O suor brota da dedicação do noivo, que é o corpo, em conduzir a noiva, que é a alma que mora nesse corpo, para o casamento. Cristo, nosso grande mestre, deu exemplo. Ele suou e chorou sangue no Horto das Oliveiras. Ele uniu, nesse momento, esses 3 fluidos mágicos.
O organismo que vive da verdade vivifica o sangue, o suor e as lágrimas no seio da unidade que é a vida. O centro unificador do nosso ser está no coração e não na mente. A mente divide. Quem une é o coração. Quando regada com sangue, suor e lágrimas, então floresce a rosa branca do nosso símbolo. O símbolo Rosa Cruz, no centro, tem uma rosa branca. Essa rosa é regada com sangue, suor e lágrima de cada um de nós e de todos em conjunto. Por isso que nosso símbolo contém a cruz do Cristo e as rosas que florescem nessa cruz. A rosa floresce para quem sua, chora e sangue pela cruz. A Escola Rosa Cruz é uma escola devotada ao Mestre Cristo. Leão e Aquário, o sangue e a intuição. Que união belíssima! A aliança entre a eterna graça que vem de Deus e o privilégio do instante presente, aqui embaixo, no mundo da imanência, é vivida no interior do sangue. O sangue é a ponte para a dimensão divina, como falou a Ana, para sairmos da imanência e migrarmos para a transcendência. A intuição é a identificação com a natureza espiritual. Ser e existir unificam-se. Eu existo e sou ao mesmo tempo. A natureza inferior, voluntariamente, isso é importante, é solar, tem que ter ação da vontade, é volitivo, sacrifica-se e vai ao encontro da natureza superior. A intuição resulta da elevação da consciência até o domínio do espírito. É um esforço da consciência, gravem bem isso. Esse esforço é fundamental, exige muita concentração. E não é fácil vencer a gravidade terrestre e subir. A gravidade terrestre está sempre puxando para baixo. Por isso que os signos de água e terra são terríveis. Eles são signos paralisantes. Nós temos que investir no fogo e no ar para subir. Até chegar, então, na uranização da consciência. Urano, regente do signo de Aquário. A árvore sefirótica, novamente, diz a mesma coisa. Nós temos que migrar do Sol para Urano, a libertação. Libertar o espírito da carne, libertar a consciência. Então, esse trígono, ou esses trígonos entre os signos do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, Marte, Sol, Júpiter, o agir, o poder e o saber, quando eles estão em comunhão, eu tenho força propulsora para fazer esse movimento ascensional e ir para Urano, Aquário, a libertação. Despertar na luz de Urano equivale a despertar nos céus. Quando Cristo fala sobre os céus, né? O céu está dentro de vós, o Pai nos céus, ele está falando de Urano. Naquela época ele nem podia falar Urano, porque senão ia ficar muito estranho. Então ele falava céus, mas céu é o nome grego de Urano. A intuição se realiza no sangue. Olha a importância da união de Leão e Aquário. Quando o sangue está purificado, a intuição faísca, ela tem ignição. Na intuição, o sangue funciona como um sutil e puríssimo condutor do quê? Da vontade do espírito. Olha que coisa fascinante. Eu intuo e ajo. Eu não preciso ficar com conjecturas mercuriais. O pensar, o sentir e o agir
comungam, são parceiros. Novamente esse triângulo fantástico de Áries com Leão, de Marte com Sol. Para quem tem esse trígono, naturalmente já há uma renovação do sangue. O sangue é sempre cheio de vitalidade. E por que isso? Porque Marte é o responsável pela fixação do ferro no sangue. A hemoglobina depende desse ferro. É ele que dá a coloração avermelhada. E quem faz isso é Marte. Enquanto o Sol trabalha com a oxigenação do sangue. Por isso que a Ana mencionou a respiração. A respiração é fundamental para o sangue estar bem vitalizado. Sangue purificado, caráter nobre, caráter enobrecido, alma redimida dos seus pecados, destino verticalizado. Filho pródigo. Eu saio da horizontalidade e vou para a vertical encontrar meu pai. O que é a ressurreição? Essa subida. É elevar-se aos céus nas asas da alma, solarizada e cristificada. É a união do Sol com Urano. A ressurreição é a crucificação que atinge o estado de frutificação. Os talentos, as virtudes da minha alma geram frutos. O aspirante, sincero, é claro, que dedica sua vida aos ideais crísticos, alcança necessariamente a ressurreição. Cedo ou tarde. O sacrifício da carne para entrar no reino do Espírito. Filho pródigo. E nós sabemos, né, que Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus e, ao mesmo tempo, o Leão de Judá. E a cruz é o símbolo do sacrifício para a redenção da humanidade, para a ressurreição da alma. Então, aqui os signos de Áries, o Cordeiro e Leão, explicitamente mencionados nos Evangelhos. Áries governa a cabeça. Áries, né? O Cordeiro a cabeça. Lembra que aqui nós temos o símbolo de Áries, nas sobrancelhas e no nariz. A cabeça guiada pelo verbo luz, que é a intuição. E o coração abrasado pelo amor, que coloca a alma em êxtase. Tudo é maravilhoso, tudo é fascinante, tudo é magnífico, tudo é esplendoroso, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu venci o mundo, diz Cristo, porque o Espírito venceu a carne. A crucificação frutifica no solo fertilizado, sempre com o suor, lágrima e sangue. Muito trabalho disciplinado, muita dedicação, muito amor. Cristo é esse exemplo. Até na cruz, do seu flanco saiu água, sangue, lágrima, suor. O suor do Calvário e a agonia mortal da carne em sangue imolada na cruz. Essa é a inspiração do cristão místico. Ele sabe que o seu destino também é esse, pela humanidade. A lágrima inspiradora da aceitação da boa nova da palavra redentora, do Evangelho. A palavra que conduz à vida. O sangue do cordeiro imolado, Áries, consagrado ao serviço espiritual. Serviço, virgem, espiritual, peixes. Então aqui nós temos a sequência de Áries e Leão, virgem e peixes. Serviço espiritual.
Sagrado Coração. Vamos sacralizar o nosso coração para que ele realmente seja a sede do amor. Todo aspirante sincero, a consciência dos erros mortifica o coração arrependido. No exercício de retrospecção, que é diário, ocorre essa mortificação. A consciência cristificada age como uma coroa de espinhos, perfurando o coração com o tormento do remorso. Você saber que você errou, e muitas vezes errou deliberadamente, é horrível. E isso é claro, quanto mais uma pessoa fala de si mesmo, menos espiritualizada ela é. É uma regra. Quanto mais espiritualizada uma pessoa é, mais ela sabe que não vale nada e que é uma pecadora. Regra. Facinho. Na Fraternidade Rosa Cruz, o leão de Judá é nosso Divino Mestre. É o Filho de Deus único, ou o Filho único de Deus. É a luz do mundo, é a luz da nossa consciência. É o coração da vida que palpita no nosso coração individual. Presença de Deus. A presença de Deus no sangue. A presença real de Deus implica em reverência espontânea ao poder que emana do alto. Toda pessoa que questiona exageradamente ainda não atingiu essa onipresença de Deus no seu coração. Quando Deus está presente no seu coração, está muito claro para você que está tudo certo. E tudo é abençoado. Tarefa do cristão místico, que é o cristão Rosa Cruz. Qual é essa tarefa? Primeiro, reconhecer, e isso está no Evangelho de Mateus, que realmente Cristo é o Filho de Deus. Isso não pode ter mais dúvida. É o Verbo que se fez carne. E o sangue do aspirante Rosa Cruz, gradualmente ele é transmutado pela identificação com o sacrifício da cruz. Ele também se torna um sacrifício vivente no altar da humanidade, através do serviço. A consciência da divina presença. A dedicação à glorificação da obra do Supremo Criador. Como eu faço isso? Recriando a própria criação. E a cristificação ou solarização do sangue. Esse é o trabalho do aspirante Rosa Cruz. Até que a luz do Cristo Verbo possa transitar pelo sistema circulatório. Sistema circulatório que irriga o templo de carne. Cristo circula em mim. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando isso for real, quando isso for um acontecimento honesto, você inaugura uma nova existência. Antes de acontecer isso, você está morto. Você só adquirirá vida depois dessa ressurreição, quando Cristo viver em você, no sangue. Então, a borboleta, o signo da transformação, a rosa, aqui uma rosa de sangue. Então, para o aspirante Rosa Cruz, o sangue é a corrente de amor com aroma de rosas. É isso que nós devemos almejar. Que no nosso sangue só tem espaço para o amor. E que esse líquido que flui através das nossas veias e artérias tenha esse aroma maravilhoso que é o aroma das rosas. Então eu posso estar seguro que as rosas floresceram na minha cruz. Muito obrigado pela presença, pela participação, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado.